Boa noite, estamos começando mais um Se Liga com Iarabara em mais uma sexta-feira, onde a gente pode estar junto, conversar e a gente sempre aqui trazendo alguns assuntos importantes, relevantes, para que vocês consigam junto conosco desbravar um pouco mais desse mundo afora, mas em específico do nosso Acre, dos talentos do nosso Acre, daqueles que representam o nosso estado. E não tem como não falar em talento, em representatividade do nosso estado e não falar com o nosso mais novo Mr. Teen World 2025, Lucas Grover, um jovem rapaz de 17 anos que agora é um dos nossos grandes representantes no mundo da beleza. Lucas, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer para a gente ter você aqui. Boa noite, bom dia. Meu nome é Lucas Grover, sou o novo Mr. Teen Mundial 2025 e estou confiante a ganhar mais umas faixas e conquistar mais o Brasil. Lucas, fala pra gente como que funciona esse mundo das competições de beleza e tudo mais. Porque a gente é acostumado a ver essas competições só na televisão, só de longe, onde a gente vê homens e mulheres disputando por uma faixa, mas a gente não sabe de fato como que funciona, assim de uma forma bem sintética, de uma forma bem simples, qual é realmente o intuito. É só ganhar uma faixa por ganhar? Tem alguma coisa mais valiosa que isso? Quando eu falo valiosa, eu não me refiro a quantitativo financeiro, não falo de dinheiro. Mas o que representa isso? Sim, como você estava dizendo, não é só você disputar e ganhar faixa, claro. Você tem que fazer um monte de coisa além de ganhar faixa. Tem que fazer gravação, tem que ser gentil com as pessoas, tem que mostrar ao público que você está se esforçando. Se as pessoas começarem a gostar de você, você tem chance de ganhar. Se não tiver chance de ganhar, você pode conseguir ganhar no outro dia, em outra disputa. Mas, como estava dizendo, como eu estava disputando no Peru, foi pesado, que eu tinha que fazer muita gravação. Disputei com dois rapazes, né, da Venezuela e do Peru. Consegui ganhar por um fio, mas foi por alegria. Certo. E dentro desses concursos, Lucas, você já está no mundo deles há quanto tempo? Comecei em agosto do ano passado. Comecei a... Queria ser modelo, né? Desde os 14. Não estava procurando muito aqui no Acre, né? Que é bem difícil de procurar. Aí eu e meu irmão começou a conversar comigo, né? Começamos a conversar que eu tinha um porte alto, né? Sou o único da minha família que eu sou um dos negros. Meu irmão começou a falar que eu tenho um porte alto, sou bonito, né? E que começar a procurar uma empresa de modelo para você encaixar e ganhar alguma coisa, né, para ajudar a família, essas coisas. Certo. Comecei a procurar nas redes sociais e achei o Mini Miss Brasil Mundial. Foi aí que eu conheci meu coordenador, Isaías Gomes, que não está aqui presente hoje, né? E comecei a marcar uma reunião e fazer as fotos e ganhar a minha primeira faixa pro Acre. E como quando você ganhou essa primeira faixa do Acre, você já parou aí, você entrou em outros concursos? Porque você me falou que ganhou também um outro concurso em Fortaleza, certo? Sim, é da mesma empresa, da Mini Miss Brasil. Ganhei essa faixa em Fortaleza em dezembro, dia 18 de dezembro. Fui lá para representar o Acre e o Brasil, que agora ganhei. E agora, com a faixa do Mister Team Brasil que eu recebi no ano passado, eu posso abrir mais portas, né? E ver se alguém tem chance de chamar. Tentar. Outros acreanos, né, para que as Isso. pessoas enxerguem mais o nosso estado como de fato uma fonte de pessoas talentosas nos mais variados meios. Lucas, aí depois de Fortaleza foi quando você se inscreveu para participar do concurso internacional, foi isso? Ou você foi convidado? Como é que foi? Como eu já tinha me inscrevido como no Acre, eu já tinha que participar em outras categorias, né? Como Certo. Mister Team Brasil e Mister Team Mundial. No Mister Team Mundial, como eu já ganhei a minha faixa do Mister Team Brasil, eu tinha que fazer muita coisa. Tinha que fazer muito vídeo de entretenimento com o meu coordenador, fazer fotos, fazer gravação, ganhar visualização. E me chamaram para ir para concorrer ao Mister Team Mundial 2025. Perfeito. Lucas, acho que uma pergunta um tanto quanto importante que eu tenho que fazer é porque esse mundo de competição, ele é muito intenso, ele é muito cheio de pressão.
E é muito importante que a gente tenha apoio, que a gente tenha pessoas que de fato nos ajudem a chegar e a conquistar os nossos objetivos. Dito isso, como é que é a sua relação com a sua família no que diz respeito às competições que você participa e acredito que ainda pretende participar? Em relação à minha família, ninguém nunca falou mal sobre, que a minha mãe sempre quis que eu fosse, né? Uhum. Desde pequena, minha mãe me colocou como modelo, mas como que eu era criancinha, eu nunca quis ser, e nem o meu irmãozinho, meu irmão mais velho, né, que não é mais agora. E parei por 9 anos, por causa que a empresa tinha falido. Aí voltei, eu quis ser modelo próprio, falei pra minha mãe que eu queria voltar a ser modelo, como Mr. Teen. Minha mãe apoiou, falei pro meu irmão e eu apoiei, ela apoiou também. Meu pai, me inscrevi, minha mãe gostou, ela ficou feliz por ter ganhado. E agora vamos ver como é que vai ser minha trajetória daqui pra frente. Certo. Agora que a gente já fez as perguntas introdutórias, para que o Lucas também se sentisse um pouco mais à vontade nos nossos estúdios, eu acho que agora a gente de fato precisa adentrar em um dos principais assuntos dessa entrevista, Lucas, que é sobre a pressão estética que é colocada, projetada em pessoas como você que participam de competições, que participam de desafios onde a aparência conta muito, onde a estética conta muito, onde a beleza, que é tida como relativa, também conta muito. Eu gostaria de saber como que você, um jovem de 17 anos, uma adolescente, uma criança praticamente com todo respeito, Uhum. obviamente, lida com toda essa pressão que é participar desse tipo de concurso. Porque veja só, você mesmo falou sobre a questão de ganhar visibilidade, de ganhar notoriedade, das pessoas te acompanharem, mas você não só está sendo avaliado pelos jurados do concurso que você participa, você também tem uma série de jurados no mundo digital que decidiram te acompanhar devido ao seu trabalho. Sim. Isso gera uma pressão, porque gera expectativa em cima de você e você fica com aquela pressão. Como eu vou corresponder a essas expectativas? O que que eu vou falar? Como que eu vou ser? Será se eu estou bonito bastante? Será se eu não estou bonito o suficiente? Como que você lida com isso, Lucas? Não é, não é questão de ser bonito, né? Mas como as pessoas vão ficar falando muito atrás de você e você Uhum. não pode ficar escutando essas pessoas que vão estar te rebaixando, tentar te rebaixar, ficar falando que você não merece ser isso por causa que você é um homem negro, que você é feio, que você não tem poste para nada, que você não merece nada. Só não ficar ligando e tem que focar em você mesmo, acreditar em você mesmo, acreditar no que a tua família está falando. É sobre o que você estava dizendo agora A há pouco, pressão. a pressão é que, como o mundo todo vai ficar te observando, principalmente no Brasil, vai ver como é você, como você vai estar, se você só está focando nisso, ou está focando nos seus estudos, você tem que fazer muita gravação, vai ter que estudar bastante, principalmente no estudo, tem que focar mais nos seus estudos, vai vão chamar para você fazer propaganda, vão fazer contrato em grana ou em empresa de roupa e você vai ter que lidar com isso todo santo dia. Eu, principalmente, eu recebo algumas mensagens sobre abaixamento, né, pressão psicológica, pessoas querendo contratar, mas eu só não ligo muito e foco mais em mim mesmo. Certo, Lucas, você falou um ponto muito importante que não tem como a gente deixar passar, que é o Uhum. fato de algumas pessoas fazerem alguns comentários, dizer que você não merece isso, não merece aquilo, não deveria estar no lugar que hoje você ocupa como premiado, internado premiado, não, na verdade, reconhecido internacionalmente, e citou a parte de você ser um jovem rapaz negro em um país que de fato é um país racista, não tem como a gente dizer que o Brasil não é um país racista, porque é, e a gente ainda tem que lidar com essa realidade, infelizmente. Eu gostaria de perguntar como que você lida com esse preconceito racial e se você já passou por algum tipo de preconceito racial, por mais que não seja explícito, mas aquele velado que você percebe, mas que você não tem como provar, Sim. durante os concursos. Tá. Eu, até agora, recebo muito racismo, mas antigamente, quando eu era bem pequenininho, com a faixa dos 10, 12 anos para baixo, recebia muito racismo em escolas ou saía para algum lugar com minha família. Ficava fazendo racismo comigo, era preconceituoso. Não é normal, tipo, as pessoas não vão parar de ficar falando isso porque vai ser impossível. Isso não vai acabar por muito tempo. Não vai acabar tão cedo. Então, com 12 anos, ficavam me chamando de preto, ficavam me chamando de pneu de asfalto, cabelinho de pneu, chamava de um montão de coisa.
Antigamente eu ligava para essas coisas, ficava muito triste. Às vezes eu tinha que tomar remédio para antidepressivo. Mas hoje em dia eu, eu recebo essas mensagens e começo a rir porque eu não ligo mais para esse tipo de racismo. Eu só levo tudo na brincadeira. Então, para mim, o racismo eu não preciso levar, não preciso ficar mal para não, tipo, como é que eu posso? Você não se deixa afetar. Isso não deixa me afetar, porque como eu já sofri muito, já ouvi minha mãe, meu pai, meu irmão falando que racismo você não precisa ligar para esse tipo de coisa, que é só a pessoa tem ciúmes de você, tem inveja de você por ser mais bonito que essas pessoas. Você tem o seu caminho próprio, você está conseguindo ganhar suas coisas, e as outras pessoas não, só tem inveja e fala mal das pessoas, e fala mal dos outros também. Certo, no caso, você de fato não só foi vítima do racismo, como você também foi vítima de bullying durante boa parte da sua infância. E que bom que, de certo modo, você não liga para isso, mas um conselho mesmo, se você me permite, obviamente, porque quem sou eu para querer aconselhar quem eu estou entrevistando? Uhum. Mas se você receber esse tipo de mensagem, não deixe para lá, judicialize. As pessoas que cometem esse tipo de crime, que de fato é penalizado com prisão e que não cabe nenhum tipo de fiança, que é o racismo, elas precisam ser punidas com os rigores da lei. Por mais engraçado que pareça um comentário que alguém faça a seu respeito, denuncie. Você é um jovem que está trabalhando, está se expondo, mas não é porque você está sendo exposto que você está vulnerável e apto para receber qualquer tipo de desrespeito de qualquer pessoa. Está demonstrando seu trabalho ali. Então Sim. vamos seguir com isso e tudo mais. Lucas, em relação aos estudos, como que tá os estudos? Porque você ainda é muito jovem. Suponho eu que você não terminou o ensino médio, já Não, ainda terminou. não, ainda não. Está no terceiro ano, no Tô segundo? no segundo. Certo. Como que você lida com os estudos, com essa rotina de ter que viajar para participar de um concurso, aí do nada você já tem que estar em sessão de fotos? Como que você faz para poder conciliar? Aliás, segundo não. Aconteceu certas coisas no passado sobre a faixa de Mistetim, né, em outra escola. Não deixaram eu viajar, mas eu tinha que viajar por obrigação e eu ia representar o Acre. Então, eles tinham que ter a obrigação de deixar eu viajar. Uhum. Me reprovaram com 16 anos, 17, e tinha que voltar ao primeiro ano de novo. Uhum. Mas eu não ligo mais para isso, estou em outra escola, estão me ajudando bastante, estou me evoluindo, estou melhorando muito mais nos estudos, estou Uhum. indo bem nos estudos, estou estudando mais do que ficar saindo para esses lugares, saindo com os amigos, estou ficando mais em casa, estudando, que eu tenho que focar mais nos meus estudos. E os meus estudos antigamente, eu não ligava muito, porque eu ficava saindo muito com os pessoal, e minha mãe falava muito pra cima de mim, a gente Coisa de discutia. É, adolescente, coisa de né, adolescente. Lucas? Aí eu não ligava muito, né, pra esses negócios de estudo. Aí até que eu tinha que reprovar. Mas ele levou na minha cabeça, tive muito peso na consciência, porque minha mãe começou a ficar muito triste e eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu foquei mais nos meus estudos nesse ano. Esse ano eu tô na minha escola, por mim e por meus professores. Eu sou um dos alunos que me concentra mais. Perfeito. Hoje você já de fato está dando bons sorrisos para os seus pais no que diz respeito aos estudos. É isso que você está querendo dizer para gente. Isso. Perfeito, Lucas. E já que a gente está falando em sorrisos, eu gostaria de chamar agora uma matéria especial com o doutor Eric, lá da Hora Única, que vai falar para a gente sobre a importância do sorriso para a manutenção de uma boa aparência e, de quebra também, uma boa autoestima. Se liga. Doutor Eric, estamos mais uma vez aqui na Hora Única e para mim é sempre um prazer poder visitar essa clínica que é sinônimo de acolhimento, principalmente para falar sobre um tema muito importante que é a estética. E não tem como a gente não falar sobre estética e não citar o assunto o sorriso, e que isso a Hora Única entende muito bem sobre como aprimorar o sorriso das pessoas, que é o principal cartão postal de todo mundo. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que a Hora Única desenvolve aqui em Rio Branco nesse aprimoramento dos sorrisos? Olá, Ian. É sempre um prazer te receber aqui na Hora Única. Mandar um alô também para seus telespectadores do Alerta Cidade. Você mencionou que o sorriso é o cartão postal, é o cartão de visita. E realmente você está certo, né? Recentemente saíram estudos da Universidade Federal de Goiás, né, que mostrou que quando você olha para uma pessoa, 38% das pessoas percebe primeiro o sorriso, para depois perceber outros fatores.
Então, assim, o sorriso é o cartão de visita, é o meio de entrada, né, para sua estética e sua beleza. Essa questão de não só a estética, não só a beleza, mas também a questão da autoestima. Pelo que o senhor já conhece, pela sua vivência prática enquanto dentista, pelos estudos que o senhor já teve acesso, o quanto que o sorriso, um sorriso ajustado, bonito, estético, funcional, ele interfere na autoestima de uma pessoa, tanto como homem como mulher? Isso, o sorriso está totalmente envolvido na autoestima. Não somente na autoestima, quando você fala de autoestima, você também fala de confiança e de comportamento social. Pessoas que não têm o sorriso, que julgam adequado para viver em público, são pessoas que têm dificuldade em falar, em se comunicar, em conseguir um emprego. E isso está evidenciado em vários estudos científicos. Na vivência clínica, a gente percebe muito isso quando a gente recebe uma pessoa com a falta de dentes, né? É uma pessoa mais retraída, que não mostra tanta confiança em falar. Isso vem o outro lado, né? Por quê? Porque são pessoas que, quando tem esse problema, se isolam mais, têm tendência maior a ter problemas de depressão e de ansiedade. Então, a autoestima não tem a ver só com beleza, né? A beleza também influencia no comportamento social, na questão psicológica também do indivíduo. Essa questão do sorriso não estando tão ajustado pela sua vivência prática, ele interfere mais na autoestima das mulheres ou dos homens? Olha, Ian, confesso que a procura de homens tem aumentado bastante, né, em relação à estética. Claro que o público maior ainda é o feminino, mas é uma tendência que já percebemos isso na prática, que homens têm se preocupado também mais com a autoestima não só do sorriso, mas também da harmonia facial e de outras especialidades. Tem uma variação de idades, por exemplo, pessoas mais jovens ou pessoas mais velhas que procuram a Oral Unique para poder ter um sorriso bonito, ou é indiferente, varia bastante? Olha, varia bastante. O que vai mudar é o tipo de tratamento que cada público ali em específico busca, né? Pacientes mais idosos procuram mais com relação a próteses dentárias, né, a trabalhos com implantes. Já pacientes mais novos, de uma idade menos avançada, procura ali um alinhamento de dentes, procura um clareamento dental, algo mais, digamos assim, não tão complexo como é um trabalho de reabilitação oral completa. O que vai mudar mesmo é só o tipo de procedimento que cada um busca, mas todos buscam o mesmo caminho, que é a estética. Então, sem dúvidas, a gente tem como afirmar que, de fato, o sorriso ele interfere diretamente nessa questão da autoestima, da autopercepção, da autovalorização e de como a pessoa se sente inserida no mundo. Porque o senhor mesmo falou que uma pessoa, quando ela tem o seu sorriso não estético, não ajustado, não tem um sorriso que ela considere bonito, ela acaba se retraindo mais, ela acaba ficando um pouco mais contida. Isso me lembrou de algumas histórias que eu já ouvi falar, que a gente já viu na TV, em outros programas nacionais, onde muitas mulheres, principalmente, evitavam sorrir, evitavam ir a entrevistas de emprego porque tinham vergonha. Então, até nisso, os dentes, eles fazem com que as pessoas também tenham a sua vida ou ajustada ou não, por conta que se a pessoa não tem um sorriso bonito, ela não se sente boa nem para poder ter um emprego que, de fato, ela acredita que merece. E num mundo globalizado como o nosso, né, com o advento das redes sociais, que hoje os empregos, né, você acaba ali tendo que ter uma participação maior em rede social, em atendimento ao público, isso é claramente observado no dia a dia do cirurgião dentista, né? Que pessoas, como você mencionou, que têm esse problema, geralmente são pessoas que têm dificuldade sim em se comunicar, que são pessoas mais retraídas e que têm ali uma autoestima um pouco mais baixa. E no caso, o senhor falou a questão da harmonia facial, as pessoas procuram a Oral Unique não apenas também pelas questões dos dentes, mas também pela questão da estruturação da harmonia da face, que é o que a gente chama de harmonização facial. Esse procedimento é um procedimento que ainda é muito procurado ou já aconteceu há algum tempo atrás e hoje em dia é muito mais pontual, não acontece com tanta frequência? Olha, a harmonização facial, quando ela surgiu, ela tinha um objetivo fino, né? As pessoas buscavam por procedimentos mais exagerados, né? Era como se fosse uma moda. Hoje em dia essa procura ainda é bastante alta, só que a gente percebe que o público também está mais conhecedor dos procedimentos e não busca algo tão artificial. Hoje as pessoas buscam algo mais natural, algo pontual, porque elas entenderam hoje que o natural é o mais elegante, mais bonito.
Ou seja, o menos acaba sendo mais. Com certeza. Então, assim, a procura é bastante alta. O que mudou foi a forma como esses procedimentos são realizados e os materiais que se utilizam também. Por fim, porém não menos importante, o quanto o senhor acredita que de fato é importante, é necessário ter essa harmonia funcional entre face e sorriso para que uma pessoa consiga de fato sentir-se bem no mundo que a gente vive hoje, principalmente no mundo de espelhos, seja esse espelho no físico ou seja esse espelho no digital? Olha, você tocou num ponto muito importante. A gente conversou aqui sobre a questão psicológica, sobre ansiedade, sobre depressão. Sabemos hoje que essas doenças, infelizmente, é considerada a doença do século, né? E quando a gente fala de beleza, de autoestima, a gente tem que levar em consideração esse fato também. Porque você se sentir bem, se sentir bonito consigo mesmo, é você ter uma vida mais feliz, é você ter mais confiança. Tanto é que nós temos um lema aqui bem interessante, né, na nossa clínica, que é viva de frente. Viver de frente, sem ter medo de se esconder, né, de se afastar. Então, no mundo de tanta pressão, né, das redes sociais, né, então as pessoas buscam isso cada vez mais, essa harmonia do sorriso, da face, e se sentir bem consigo mesmo, que é o mais importante de tudo. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos de volta aqui com o nosso entrevistado da semana, Lucas Gruber, de 17 anos, Mr. Teen World 2025, que vai falar para a gente agora sobre como foi começar essa carreira no mundo da moda, essa carreira no mundo da competição. Como que você fez para iniciar? Qual foram os caminhos que você conseguiu achar para poder seguir nessa carreira? Tão jovem. Comecei a ver Eu conheci um amigo meu que está morando no meu prédio agora. Ele era modelo como Mr. Teen World Mundial Uhum. e ele tinha esses 3 títulos. Eu comecei a perceber que ele ajudava a família com isso e a família apoiava ele, mas até que ele quis desistir, né, como Mister e focar mais nos estudos dele, para ser como trabalhar. Uhum. Aí eu falei com a minha mãe que queria ser Mister. Ela apoiou isso e fui atrás para ser como modelo. Até que eu procurei no Instagram o Minimis Mundial. Fui conversar com os pessoal de lá, comecei a conversar com o coordenador. O meu coordenador hoje em dia é o Isaías Gomes. Certo. Falei com ele, marcamos uma reunião sobre como é que é a trajetória de Mr. Teen. Eu tinha que fazer alguns pagamentos, né, que era pagar a faixa do Mr. Teen Acre 2025 e seguir essa trajetória. Então, um dia depois seria a cavalgada e à noite seria a abertura do rodeio. Certo. Então, como ele disse, a gente ia para a cavalgada, à noite seria a abertura do rodeio, vocês iam apresentar o Acre, falar e ser elogiado e parabenizado. Uhum. Gostei da primeira experiência. Uhum. Fomos para Fortaleza, em dezembro, dia 18 de dezembro. Fomos disputar com muita gente de toda a cidade do Brasil. Ganhamos a minha faixa, minha primeira faixa no Mr. Teen Brasil. Fiquei nervoso, mas praticamente feliz, porque eu ganhei essa faixa por minha mãe, que ela queria também que eu fosse modelo. Chorou, eu também, não posso negar. E com isso fui trabalhando mais como na internet. Tinha que fazer gravação no TikTok, tinha que fazer story, tinha que fazer como é que é a minha vida como mister, comprar algumas roupas, tinha que fazer gravação, tinha que fazer foto, tinha que fazer muito estúdio. Até que comecei a ganhar muito seguidor e ser reconhecido no Acre. Uhum. Muitas pessoas falavam comigo, falavam que eu era o mister, me apoiavam, me cumprimentavam, tiravam foto. Fiquei estranho na primeira vez com isso, mas fui me acostumando. Falei com o coordenador, aí me chamou para fazer as fotos para fazer na viagem do Peru, que foi dia 5 de maio, já é maio, né? Isso. Fomos para o Peru, Arequipa, disputar, ganhar a primeira faixa do Mr. Teen World 2025. Muita gente do Brasil, muita gente do Peru, né, tentando me rebaixar e não conseguia.
tentando acabar com o meu coordenador, humilhando, fazendo racismo comigo, né? Não é só no Brasil que tem esse racismo, mas tipo, no mundo todo. Certo. Eu só não ligava, deixava as pessoas me xingar pelas costas e seguir em frente. Ganhei minha faixa, ganhei minha coroa. Fiquei muito elogiado, chorei muito nessa competição, que é minha primeira vez ganhando como Mr. Team World Mundial, representando o Brasil e a minha cidade do Acre, Rio Branco, Acre. Cheguei em casa, fiquei mais tranquilo e tinha que ser parabenizado pelo Acre todo. Certo, e que bom que você conseguiu, trouxe essa faixa para o nosso estado. Eu fico feliz e ao mesmo tempo preocupado com que você tenha essa resiliência, mas ao mesmo tempo que você ainda tenha que passar por esse tipo de situação tão jovem. Eu espero que de fato você consiga ter todo o tipo de acompanhamento necessário e que você não se esquive de uma terapia. Não porque você precisa de algum tipo de suporte, mas sim porque é ideal que você tenha um terapeuta te acompanhando, te ajudando a compreender tudo o que acontece para que você lide de uma forma madura. E por mais que você fale que não liga o que acontece hoje, vai que você escuta e sem perceber fica dentro de você e com o longo passar dos anos, isso acaba retornando de alguma forma que você talvez não saiba lidar. Então, por favor, também não deixe de ter esse tipo de ajuda do seu lado, principalmente porque você lida com o mundo de competição. Competição tem isso, as pessoas vão querer te diminuir, vão querer te menosprezar, e já que tem essa prerrogativa do racismo, vão querer utilizar para tentar te afetar. Então, quanto mais bem preparado também psicologicamente você tiver, melhor vai ser para você e também para o nosso estado, que vai ter um grande representante aí mundo afora. Lucas, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para você era sobre essa questão de que você pretende continuar apenas neste caminho, que é o caminho das competições nacionais, estaduais, internacionais, ou em médio e longo prazo você pretende conciliar com algum tipo de faculdade, algum tipo de curso, ou se você pretende abrir uma empresa e ser modelo? Conta pra gente também sobre isso, porque as pessoas também vão querer saber se de fato o Lucas ele quer apenas seguir nessa carreira, se ele tem outras possibilidades, ou se é algo que você ainda não pensou. Eu quero continuar com a carreira, né? Eu também quero continuar nos meus estudos, fazer a faculdade que eu quero fazer, com marketing, faculdade de marketing e engenharia mecânica automotiva. Duas coisas bem diferentes, né? E eu sou muito viciado em automobilístico, corrida, vejo muito filme. Perfeito. E eu quero começar a fazer essa faculdade de engenharia mecânica. Não tendo aqui no Acre, mas pretendo fazer em outra cidade ou fora do Brasil. Quero marketing, quero começar a fazer investimento dentro do solar e ajudar mais a minha mãe, que ela já é um pouquinho mais de idade e ela não consegue muito fazer as coisas dela, então eu quero ajudar ela a melhorar o financiamento dela. Qual o nome da sua mãe? Elizabeth da Silva Santiago. Dona Elizabeth, um grande abraço para a senhora, um beijo. A senhora está de parabéns pelo filho que a senhora criou, que está aqui, que desde o começo da entrevista não teve um momento que ele tenha passado mais de 5 minutos sem falar que um dos grandes objetivos dele é lhe ajudar de alguma forma. Parabéns, Lucas, por isso. É muito importante que a gente tenha essa consciência de ajudar as pessoas que nos ajudaram em algum momento da nossa vida. E que conexão maior que a gente consegue ter, se não com a nossa mãe, não é mesmo? Agora vocês vão ficar com uma entrevista um tanto quanto rara, mas teria que ser mais comum, do meu ponto de vista. Se liga.
Nossa equipe de reportagens está agora no Estúdio Raro para conversar com a Ana, que é uma das proprietárias aqui do estúdio, que vai falar um pouquinho pra gente sobre como esse autocuidado por meio de um estúdio de beleza acaba fazendo com que as mulheres e também os homens se sintam melhores consigo mesmo, porque conforme a gente já vem falando neste programa, beleza vai muito além de uma boa aparência, vai na forma como a pessoa consegue se enxergar e se identifica no mundo, sentindo-se bem consigo, com os outros ao seu redor. Ana, como que as mulheres elas chegam aqui e como que elas saem no que diz respeito a sentimento? Então, aqui, uma das nossas principais missões no Raro é que a pessoa ela chegue, às vezes com autoestima baixa, e que ela esqueça os problemas que ela tem lá fora. Que o nome do salão já diz muito disso, raro. Então a gente acaba usando muito o termo momento raro justamente por isso, que a gente quer que as nossas clientes entrem pela porta e que elas tenham de fato um momento raro, um momento para elas, um momento onde elas possam se cuidar, onde elas possam se sentir bem, onde a beleza que às vezes é dita como algo tão superficial, tão fútil, na verdade é uma coisa que implica muito no nosso sentimento, na nossa autoestima. Então, a gente quer muito que, a partir do momento que a cliente entre por aquela porta, ela tenha um momento raro e que ela tenha o seu momento de beleza tranquilo. E que esse momento raro se torne um momento contínuo, onde as mulheres, que são a grande maioria que vem até aqui, acredito eu, tenham esses momentos de autocuidado, de autopercepção para conseguir também entender que a imagem delas vem de para fora, aquilo que elas estão sentindo dentro delas. E isso que, pelo que eu entendi, também é a proposta do estúdio, é fazer com que as mulheres sintam-se cada vez melhores consigo mesmas, consigam se entender, se encontrar enquanto mulher por meio de vários procedimentos estéticos que aqui são ofertados. Exatamente. Não só mulheres, a gente acaba tendo alguns clientes do sexo masculino justamente por causa de toda a gestão de atendimento que a gente criou. Quem entra aqui não é apenas mais um cliente, a gente sempre procura tratar cada pessoa que vem ao nosso espaço de uma forma especial, que ela sinta que é um momento raro, ela sinta que é um momento especial, que é um momento dela. Então, como a gente tem diversos serviços, tanto na parte da beleza, cabelo, unhas, a gente também tem a parte de estética, que a gente quer proporcionar essa sensação de relaxamento, de cuidado, de carinho consigo mesmo. E como a própria Ana já falou, homens também vêm ao Estúdio Raro. Eu, inclusive, todo final de semana venho aqui ter também o meu momento raro, porque o autocuidado, ele não está totalmente relacionado ao gênero masculino, ao gênero feminino. O autocuidado tem que ser relacionado a todas as pessoas que precisam entender quem de fato são, que precisam se cuidar, que precisam se olhar no espelho e gostar daquilo que vem, porque quando você está bem consigo por dentro, você consegue externalizar das mais variadas formas, e é isso que o Raro faz. Ele faz uma ponte entre o interno e o externo para que você se sinta adequado no meio que você está inserido. Exatamente, a gente quer que a pessoa chegue até o nosso espaço e saia daqui sentindo que ela é capaz de conquistar o mundo afora. A gente está agora com outra Ana, porque é um momento raro idealizado por Anas, que é a Ana Paula, que vai falar também pra gente sobre a missão principal do Estúdio Raro, no que diz respeito a essa conexão das mulheres com elas mesmas, na verdade, de todas as pessoas que procuram o Estúdio Raro para poder ter um momento que o nome já diz, raro, para sentir-se bem consigo mesma e, quem sabe, esses momentos se tornem cada vez mais contínuos. Então, o Estúdio Raro, foi idealizado por duas mulheres, duas Anas, no sentido de um espaço acolhedor, onde a gente tenta elevar a autoestima da mulher e o amor próprio. Essa questão da autoestima, do amor próprio, está intrinsecamente ligado sobre como a mulher se vê no espelho, como ela se enxerga. A gente pode até olhar para o espelho aqui e como que a pessoa se vê e consegue se projetar lá para fora? Mais do que o salão, o Raro é um espaço de amor, de cuidado, de troca, onde a mulher se sinta especial, onde a mulher realmente se sinta rara. De fato, também é um espaço de acolhimento, porque as pessoas vêm para cá não apenas para receber cuidados estéticos, elas vêm para ter um momento de confraternização com outras pessoas, para ser cuidada, para conversar também. É um espaço de acolhimento, de troca e de escuta. É onde nós conversamos muito com a nossa equipe e tentamos passar isso para eles, escutar o que a cliente quer, realmente o que a cliente quer, porque às vezes não é só um momento, um corte de cabelo, uma massagem, uma maquiagem, mas às vezes ela quer ser ouvida um pouquinho. Às vezes quer ser validada como pessoa, para poder
perceber ou sentir que tem alguém escutando, e muitas das vezes um estúdio como esse acaba servindo como para isso, como um espaço que cuida das pessoas, não só da estética, mas também do interior. Conforme a outra Ana já falou pra gente, o Raro é isso, é uma ponte que liga o interior para o exterior, e através desse exterior a pessoa consegue se sentir cada vez melhor consigo mesmo, porque já existem estudos que comprovam que quanto mais bem uma pessoa se sente com a própria aparência, Sim. melhor ela consegue viver o seu dia a dia, o seu cotidiano. É isso, o nosso sonho é proporcionar isso para todas as mulheres, né? Que todas as mulheres tenham acesso. Nós tivemos uma ação muito linda Dia das Mães com a Eliane, né? Foi uma mãe solo que cuida de Perfeito. 3 crianças, onde o Raro proporcionou isso para ela. Então a gente ficou assim muito, muito feliz quando a Eliane realmente saiu aqui com aquele sorriso nos olhos. De autorrealização. Autorrealização. Então foi muito significante para a gente. E é para isso que locais como esse de fato existem, porque lembra na nossa entrevista do Dia das Mães, onde a Edmir que falou que as mulheres acabam esquecendo de si apenas para serem mães, e as mulheres acabam esquecendo que também são mulheres, também são pessoas, e abrem mão de tudo para ser mãe, para serem mulheres que cuidam do trabalho, que cuidam do marido, que cuidam da casa, que cuidam da família, mas o Raro ele surgiu justamente para isso, para que as mulheres tenham esses momentos raros, momentos de autoconexão e de fato cuidem de si próprias, e como eu já venho falando toda essa entrevista, que esses momentos deixem de serem raros e se tornem contínuos. É isso, Ian. Então, posso deixar um recadinho final Claro. para as mulheres. Mulheres, sintam-se raras todos os dias. Mesmo que às vezes o externo diga o contrário, mesmo que às vezes terceiros digam o contrário, mas nós somos raras todos os dias. É isso, se liga. Estamos de volta. E aí, curtiram esse momento raro? De fato, locais como estes nasceram com o intuito de transformar não só aquilo que existe fora, mas também criar uma ponte com o interior para que mulheres e homens se sintam bem com sua própria aparência. Mas é válido ressaltar que momentos raros como este devem ser contínuos, porque a gente merece cuidado. Lucas, muito obrigado pela sua presença hoje no nosso programa. É um prazer para mim poder entrevistá-lo tão jovem. Espero daqui a uns anos encontrar você e você estar em uma situação ainda mais evoluída a nível profissional e a gente recordar essa entrevista. De fato, vou estar torcendo por você. Não lhe acompanho nas redes sociais, mas vou passar a acompanhar a partir de hoje para ficar na torcida, e saiba que sempre que você precisar, o Se Liga vai estar à sua disposição. Obrigado, fico agradecido por me chamarem a essa entrevista. Só quero agradecer também a minha mãe, que se não fosse ela, por ter me cuidado de tantos anos, eu não estaria aqui no Acre ainda. Que, como ela disse, eu sofri muito quando eu era pequeno, tive muitas hemorragias, e ela foi a única mãe que teve a oportunidade de me ajudar e me adotar como filho. Então, ela e meu irmão e meu pai são os únicos que querem crescer na vida. Perfeito. Eu acho que só corrigindo, não vou dizer que eles são os únicos que Não, querem te sim, ver sim. bem, mas com certeza eles são os que sentem isso com maior intensidade. Isso. Então, Lucas, a partir de agora, você tem mais pessoas que vão te acompanhar, principalmente a nossa equipe, para torcer por você, estar sempre vibrando com cada vitória sua, porque cada vitória que você tiver também é uma vitória do Acre. Obrigado. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Aproveitem a sexta-feira com consciência. E como eu sempre falo, como se eu fosse funcionário do Detran, se beber, não dirija. Se liga.